Gurizada, o negócio é o seguinte, o técnico Renato mascarou a realidade. Isso foi na entrevista coletiva ontem à noite, após uma nova derrota do Grêmio no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Atlético Paranaense. Renato não conseguiu justificar a ausência na coletiva após perder o Clássico Grenal no estádio Beira-Rio. Estava nervoso e, em pelo menos uma de suas manifestações, causou ainda mais constrangimento para o presidente do clube, Alberto Guerra. É sobre isso que a gente vai conversar neste meu vídeo, que é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que te dá a oportunidade, e melhor ainda, o caminho para a antecipação de uma boa fatia do teu FGTS. Façam o seguinte, Menegas aqui colocou um link no primeiro comentário deste meu vídeo. Você clica lá e já sai conversando no WhatsApp com a turma, com a equipe da Mais Ágil. E aí vocês verão como, dentro das normas estabelecidas pelo governo federal, é possível antecipar até 10 anos do teu fundo de garantia. A grana é tua, tu pode pegar este pedaço agora para quitar um débito, programar as férias, investir no teu negócio, trocar o teu veículo. A Mais Ágil tem este caminho. Fala com a equipe da Mais Ágil no WhatsApp, link aqui embaixo no primeiro comentário do meu vídeo. Em nome de Mais Ágil, eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa sobre a coletiva de Renato, que estava tenso, espinafrou a imprensa, mas não disse não toda a verdade. Era previsível que Renato tivesse exatamente este comportamento. Ele é contumaz em momentos em que está pressionado, acuado, em atacar a imprensa, em tentar jogar a torcida do Grêmio contra os jornalistas. É uma prática habitual do Renato. Ele abriu a coletiva e logo na primeira pergunta que lhe foi formulada foi sobre a sua ausência na entrevista coletiva após o Clássico Grenal. E aí ele disse: a única desculpa que eu tenho que pedir é para a torcida do Grêmio, para vocês não, sugerindo que a imprensa estivesse esperando um pedido de desculpas do Renato. Isso é um absurdo, gente. Nenhum jornalista está esperando, porque não há relação de subordinação da imprensa com o técnico do Grêmio, ou com o técnico do Inter, ou com o técnico de que clube for, ou da seleção brasileira. Não, na minha opinião, o Renato deveria pedir desculpas, sim, à torcida, mas mais do que isso, à direção do Grêmio. Na minha opinião, ele teve uma atitude em que faltou o respeito e foi insubordinado. Ele disse que foi massacrado pela imprensa, falou que Guerra é meu irmão de muitos anos, abre aspas para o Renato, os problemas a gente resolve internamente. Opa, então porque teve problema. Disse que teve um compromisso inadiável às 9h30 da manhã daquela segunda-feira e como o aeroporto Sagrado Filho está muitas vezes fechado pela manhã, ele teve que pegar um voo de noite. Aí ele falou sobre o rendimento da equipe, que o time ele reconheceu que está oscilando e reforçou o discurso que o Grêmio está muito bem nesta temporada. Pois bem, o Renato acabou mascarando um pouco a realidade quando ele disse que muitos dos jornalistas que me criticaram sequer foram atrás da informação. Aí eu vou citar o meu caso. Vocês vão ver aí as imagens do Renato desembarcando após o Grenal, na noite daquele domingo, no Rio de Janeiro. Ele está acompanhado do Gauchinho. O ano passado eu encontrei o Gauchinho num shopping center de Porto Alegre, contei essa história no ar. Ele estava também um pouco atribulado, um pouco nervoso, um pouco tenso. Na real, descontente com críticas que havia recebido à época de Os Donos da Bola. Não ele, mas o Renato. Vocês querem um homem fora do Grêmio, não sei o quê. Depois ele acabou se acalmando, né? Quando ele viu que eu conversei com ele, que eu não fugi da conversa, do diálogo, e ele falou, porque eu estou há muito tempo tentando falar contigo. Eu falei, anota, quer o meu celular? Aí eu quero o teu celular sim. E eu passei o meu celular para ele, e ele me devolveu passando o celular dele. E aí ele falou, assim, quando eu precisar reparar uma informação, eu vou te ligar, eu vou te mandar mensagem, e quando você tiver alguma dúvida lá, liga para mim antes. Foi o que eu fiz. Na manhã de segunda-feira eu mandei este WhatsApp para o Gauchinho. Bom dia, estou fazendo a obrigação de um jornalista, então pergunto, qual o compromisso que Renato tem hoje no Rio de Janeiro? Atenciosamente, Meneghetti. Na segunda-feira, 8h31. Eu tinha que produzir conteúdo, eu tinha que emitir opinião nos veículos onde eu estou. O Gauchinho não respondeu, não se manifestou. E aí no dia seguinte, eu mandei esta mensagem para ele. Bom dia, se você não teve coragem para me responder em 24 horas, então nem precisa ter meu telefone. Fui profissional e busquei a informação. Mas entendo que é preciso coragem nesta hora. Pode deletar meu número aí. E bloqueei o Gauchinho. Porque eu não quero ter relação com o empresário, com o treinador, com o jogador, com o dirigente de amiguinho,
de parceiro, não é a forma como a qual eu me relaciono, porque se tiver uma relação muito estreita, muito próxima, ali na frente, quando eu fizer uma crítica, invariavelmente, quem está do outro lado não vai aceitar, puxa, mas a gente era amiguinho. Não, eu não sou amiguinho de fonte ou de protagonista do futebol, de pessoas ou de personagens, pessoas às quais eu me relaciono profissionalmente. Eu não tenho esse vínculo. Então, se não vai me responder, então não precisa ter o meu telefone. Mas vejam a matéria que o jornalista Eduardo Gabardo publicou no dia seguinte em ZH Digital, com o seguinte título: O que Renato me disse sobre a viagem ao Rio após o Grenal. O Gabardo publicou esta matéria na segunda-feira após o Clássico. Ele conversou com o Renato, trocou mensagem de WhatsApp ou ligou para ele. O que o Renato disse? Que tinha um compromisso inadiável. Não revelou que compromisso era este, ou seja, reproduziu aquilo que o presidente Alberto Guerra já havia dito quando da coletiva após o Clássico Grenal. E ontem o Renato, na coletiva após o Atlético Paranaense, teve mais uma oportunidade para se manifestar e dizer que compromisso era esse, para que a gente possa ter um julgamento e dizer, puxa vida, realmente o Renato precisava ir embora, não dava para ter ido de manhã, não poderia ter pego um voo mais tarde, havia esta possibilidade também para o Rio de Janeiro, não poderia ter falado 10 minutos após o Grenal. Na verdade, o Renato fugiu das explicações da atuação ruim do Grêmio no Clássico. Quando ele diz assim, apenas 3 ou 4 jornalistas foram atrás da informação, não precisa mais do que 3 ou 4. Um da Guaíba foi, um da RBS foi, eu do Debate Raiz também fui atrás da informação, talvez outros tenham feito também cumprido esta missão de tentar descobrir a informação, mas ainda que o Renato não revela para ninguém que compromisso é este, apenas se esconde na desculpa do compromisso inadiável, qualquer um pode emitir a sua opinião. E é assim que funciona no jornalismo esportivo. O Renato chegou a ameaçar ontem, ali na frente, tudo vai ficar claro, ameaçando que vai dar o nome de 4 ou 5 jornalistas, vou dar 5 minutos de fama para esses jornalistas, tipo assim, o que é dele está guardado, numa atitude clara de ameaça de quem pretende jogar a torcida do Grêmio contra esses jornalistas, o que a gente sabe nunca funciona assim. Renato estava tenso, estava nervoso na coletiva e não conseguiu ser claro no motivo que o afastou das explicações da atuação no Grenal. Ele achou que o Grêmio deveria ter vencido o Atlético Paranaense, citou os desfalques. Eu não concordo, acho que o Atlético jogou mais, talvez o empate pudesse ser um resultado justo. E aí foi perguntado novamente sobre a ausência na coletiva. E olha o que ele disse, que na minha opinião aumenta o constrangimento do presidente Alberto Guerra. O combinado não sai caro. Frase do Renato ontem, dando a entender que ele combinou com a direção a ausência. Jamais vou tomar decisão por conta própria. Tomou. Foi dito isso pelo presidente Alberto Guerra, que o Grêmio se opôs à sua ausência na coletiva. E disse que talvez o presidente, e este para mim é um tom preocupante, que o presidente tenha reclamado, tenha concedido a entrevista naquele tom após o Grenal, o presidente reclamou, disse que Renato deveria estar concedendo a coletiva, porque o presidente não estava por dentro. Chamou o presidente Guerra de desinformado, aumentando o constrangimento para a alta cúpula que comanda o clube. O Renato não foi feliz na entrevista coletiva de ontem, e mais do que isso, eu achei uma entrevista de quem tem data marcada para deixar o clube. Me parece que o Renato está cansado deste desgaste, que muitas vezes ele próprio cria e não consegue se desvencilhar. Fiquei com essa impressão. Vamos ver os próximos jogos e as próximas manifestações do técnico gremista. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Este vídeo é para a Mais Ágil, a empresa que te dá a oportunidade de antecipação do FGTS. Até 10 anos do Fundo de Garantia no teu bolso, de forma muito rápida, tudo nas normas estabelecidas pelo governo federal. Chama a turma da Mais Ágil no WhatsApp, link aqui embaixo. No primeiro comentário deste meu vídeo, tu clica ali, já sai falando com os caras e todos vocês verão como é simples, fácil e rápido para pegar uma boa fatia do FGTS. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.